Nina estava grávida, e o coração de Lívia se encheu de alegria ao perceber que sua querida amiga estava prestes a ser mãe. A descoberta trouxe um profundo senso de compreensão e empatia para Lívia, fazendo com que a preocupação que antes a havia atormentado, pensando que Nina estava doente, desaparecesse completamente. Agora, ela entendia que o estado de ânimo e as mudanças físicas de Nina se deviam ao seu estado de gestação, e isso a fez se sentir ainda mais conectada com sua amiga canina. Contudo, enquanto Lívia examinava com detalhe os cachorrinhos, seu olhar se deteve em algo inusual e surpreendente. Alguns dos pequenos seres que rodeavam Nina não eram cachorros. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Hoje vou contar a fascinante história de Nina, uma adorável cachorrinha que foi adotada por um zoológico na Escócia. Normalmente, ao visitar um zoológico, nossas expectativas estão centradas em encontrar uma ampla variedade de animais selvagens e exóticos provenientes dos cantos mais remotos do planeta. É uma experiência verdadeiramente emocionante, cheia de maravilhas e curiosidades, à medida que nos deparamos com os mistérios e encantos da fauna selvagem. O zoológico é um lugar de fascínio, onde a magia da natureza se desenrola diante de nossos olhos, e cada criatura, por menor que seja, desempenha um papel único na grande teia da vida. Por essa razão, é um tanto incomum e surpreendente encontrar um animal tão familiar e doméstico como uma cadelinha no meio daquele ambiente exótico. Entretanto, a bondade e compaixão de Lívia, uma das dedicadas trabalhadoras do zoológico, a levaram a tomar uma decisão excepcional quando se deparou com uma cena emocionante, uma daquelas que poderiam facilmente protagonizar filmes que arrancam lágrimas de emoção do mais endurecido dos corações. Próxima a um dos cestos de lixo, estava uma pequena cachorrinha, frágil e desnutrida, lutando para encontrar alimento para sobreviver. Seus olhos, espelhos de uma alma sofrida, pareciam implorar por ajuda, e Lívia, tocada por aquele olhar suplicante, sentiu a conexão instantânea entre suas vidas. O cenário improvável se transformou em um encontro de almas, e Lívia não pôde resistir à necessidade de ajudar aquela criatura vulnerável, de oferecer-lhe uma chance de vida e amor. Com compaixão e determinação, Lívia decidiu que não poderia ignorar aquele apelo de ajuda e resolveu fazer uma exceção, contrariando as normas do zoológico. Ela decidiu adotar a pequena Nina, mesmo que isso significasse romper com as convenções para acolher aquela alma sofrida. Assim, Nina encontrou um lar improvável, onde as grades do zoológico deram lugar a uma janela para a esperança e a transformação. Essa decisão, aparentemente pequena e insignificante em meio à vastidão do mundo, mudaria a vida daquela cachorrinha para sempre, como um efeito dominó que se expande para além dos limites do tempo e do espaço. Lívia deu a ela o nome de Nina, em honra à doçura e ao tom de sua pelagem, buscando uma conexão afetuosa que transcendesse as barreiras de uma vida comum. Apesar das dúvidas e temores de Lívia em relação ao futuro de Nina, considerando as difíceis condições em que foi encontrada, a cachorrinha começou a mostrar uma resistência surpreendente, como um sinal de gratidão pelo ato de compaixão que mudaria sua trajetória. Mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis, Nina revelou uma força interior notável, como se a chama da vida dentro dela tivesse sido reacendida pelo calor do amor e da dedicação de Lívia, que se tornou sua guardiã e protetora. Dia após dia, a vitalidade e a fortaleza de Nina aumentavam notavelmente, como um processo de metamorfose onde a vulnerabilidade deu lugar a uma determinação admirável. O que parecia ser um desafio insuperável para ela se transformou em um impulso de vida inquebrantável, como se cada respiração fosse um lembrete constante de sua vontade incansável de viver, de apreciar cada momento, por mais simples que pudesse parecer. Os dias passavam, assim como os segundos, os terceiros e muitos mais, mas Nina não desistia, ela continuava a lutar, como um testemunho de resiliência que inspirava a todos ao seu redor. Suas pequenas vitórias diárias eram como raios de luz em um céu tempestuoso, indicando que a esperança, quando regada pelo amor altruísta, é capaz de florescer mesmo nos ambientes mais desafiadores. Com o tempo, Lívia e os outros trabalhadores do zoológico observaram com assombro e alegria como Nina se transformava de uma criatura fraca e desnutrida em uma cachorrinha cheia de vitalidade e alegria, como se tivesse finalmente encontrado a felicidade em meio ao inesperado lar que o zoológico se tornou para ela. Cada dia que passava, Nina mostrava uma melhora notável em seu estado de saúde, como se cada segundo de amor e cuidado que recebeu tivesse o poder de curar suas feridas mais profundas. Pouco a pouco, os meses se sucederam sem que ninguém percebesse, como se o tempo estivesse em conluio com o renascimento de Nina, ocultando as cicatrizes do passado em uma história de esperança e renovação.
Ela era uma verdadeira sobrevivente, uma heroína improvável que encontrou sua força nas circunstâncias menos prováveis. Embora os cães sejam conhecidos por sua espontaneidade e alta energia, como todos os seres vivos, eles precisam de certas condições para estarem em seu bem-estar ótimo. Isso implica na necessidade de sair para passear regularmente e não ficar confinados por muito tempo em espaços interiores. No entanto, a situação se tornava especialmente delicada e perigosa para uma cachorrinha como Nina, que se encontrava em um zoológico repleto de animais selvagens. Consciente do potencial risco que implicava a presença de Nina em um ambiente tão singular, Lívia, a dedicada trabalhadora do zoológico, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela se esforçava ao máximo por minimizar o tempo que a adorável cachorrinha passava fora de sua área designada, preocupando-se constantemente com a segurança e bem-estar dela. Para assegurar isso, sempre que Nina saía, havia alguém da equipe acompanhando-a, atentos aos seus passos e prontos para protegê-la em qualquer situação. Dentro da equipe, o zeloso cuidado com Nina era unanimidade. Afinal, a prioridade era salvaguardar não apenas o bem-estar da pequena cachorrinha, mas também dos demais animais do zoológico, criaturas selvagens que coabitavam com a cachorrinha em um equilíbrio delicado. Conscientes da importância dessa convivência harmônica, foram estabelecidas medidas preventivas adicionais, meticulosamente pensadas e implementadas. Para os passeios de Nina, horários e rotas específicas foram estabelecidos, garantindo que ela evitasse qualquer área onde pudesse entrar em contato direto com os animais selvagens, prevenindo situações de estresse ou risco. Além disso, a equipe designou pessoal capacitado e experiente para acompanhá-la em cada saída, proporcionando-lhe a proteção e controle necessários durante suas explorações ao exterior. Contudo, o tempo trazia novos desafios para Lívia e sua conexão com Nina. A cachorrinha adentrara a fase do cio, despertando nela um instinto natural de busca por companhia canina, algo que claramente não poderia encontrar no ambiente peculiar do zoológico. Nesse contexto, uma complicação adicional surgiu quando o dono do estabelecimento, um homem mais velho e de caráter sério, manifestou-se firmemente contra a permanência de Nina nas instalações. As opiniões divergentes geraram frequentes discussões entre o dono e os trabalhadores, que se encontravam em uma posição difícil. Embora quisessem acolher Nina em suas próprias casas, diversas circunstâncias impediam que isso se tornasse uma solução viável. A delicada questão demandou intensas negociações e debates, mas, eventualmente, Lívia e o dono do zoológico chegaram a um acordo. Assim, Nina poderia permanecer no local, porém com uma condição. Sua estadia seria temporária, e ela teria que se despedir em breve. Essa resolução trouxe consigo certa incerteza e um tempo limitado para a presença de Nina no zoológico, mas a equipe de trabalhadores estava decidida a aproveitar cada momento ao máximo, garantindo-lhe amor, cuidado e diversão em seus dias. Numa fatídica ocasião, enquanto Lívia se ocupava com alguns problemas no corredor das aves do zoológico, um acontecimento inesperado ocorreu. Sem perceber, ela deixou a porta aberta por breves instantes, e em menos de 20 minutos, ao retornar ao seu lugar de origem, notou com angústia que Nina já não estava lá. Um sobressalto de preocupação inundou seu ser, e imediatamente, ela alertou rapidamente o restante de seus colegas, dando início a uma intensa busca por todo o zoológico para encontrar a cachorrinha perdida. Ao longo do primeiro dia, todos se voltaram a uma incansável busca, percorrendo cada rincão do zoológico com a esperança de encontrar Nina, fortalecendo os laços que os uniam a ela e alimentando a determinação de trazê-la de volta ao lar que se tornará seu. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, a cachorrinha continuava desaparecida, o que mergulhava Lívia em um turbilhão de emoções conflitantes. O segundo e terceiro dia transcorreram sem obter resultados favoráveis, tornando a incerteza ainda mais intensa. O tempo parecia se arrastar, e a angústia tomava conta do coração de Lívia. Seus companheiros de trabalho haviam desistido e parado de procurar, mas a determinação de Lívia era inabalável. Ela se negava a render-se diante da possibilidade de perder sua amada Nina, sua fiel companheira. Enquanto os dias passavam, Lívia redobrava seus esforços e continuava a explorar minuciosamente todas as áreas do zoológico em busca de Nina. Cada canto, cada arbusto, cada recanto era minuciosamente investigado. O cansaço físico era evidente, mas a conexão emocional com sua cachorrinha a impulsionava a seguir em frente. Após uma árdua semana de busca, Lívia retornou ao seu posto de trabalho no zoológico com os ombros curvados pelo peso da incerteza e da tristeza. A ausência de Nina criava um vazio em sua rotina diária, e a falta de respostas tornava tudo ainda mais difícil de suportar. No entanto, em meio ao desalento, ela escutou suaves ruídos caninos que preencheram o ar ao seu redor.
Intrigada e cheia de esperança, Lívia virou-se rapidamente, e para seu assombro e alegria, lá estava Nina, a cachorrinha que havia estado buscando incansavelmente. A visão daquela amada figura de 4 patas devolveu a chama de felicidade a seu coração, enchendo seus olhos de lágrimas de gratidão e emoção. Nina havia retornado por conta própria, encontrando o caminho de volta para sua dona no zoológico. Sua cauda se movia rapidamente de um lado para o outro, expressando sua felicidade e entusiasmo por reencontrar Lívia. O momento da reunificação foi um misto de alívio e preocupação. Lívia se sentiu aliviada por vê-la novamente, mas com o passar do tempo, esse alívio se converteu em preocupação. Nina, uma vez cheia de energia e vitalidade, começou a mostrar mudanças preocupantes em seu comportamento. O brilho nos olhos de sua peluda amiga parecia ter se enfraquecido, e Lívia percebia que ela já não era tão brincalhona como antes. Além disso, Nina passava a maior parte do tempo dormindo, o que suscitava ainda mais inquietação. Embora seja verdade que os cães dormem mais que os humanos, para Lívia, uma pessoa versada no estudo dos animais, esses sintomas não pareciam ser algo comum. Preocupada e dedicada, ela passou a monitorar de perto cada mudança no comportamento de sua amiga peluda. Para piorar as coisas, Nina havia começado a ganhar peso significativamente, apesar de sua ingestão de alimentos ter diminuído. Esses sinais incomuns despertaram a preocupação de Lívia, que, como amante dos animais, estava familiarizada com os indícios de possíveis doenças ou condições que poderiam afetar sua querida companheira canina. Suspeitava que Nina estava doente e precisava de atenção médica. Enquanto Lívia tentava desvendar a causa das mudanças no comportamento e na saúde de Nina, enfrentou uma situação adicional de tensão. O dono do zoológico, enfadado com a recente escapada de Nina e frustrado com os problemas associados à sua presença, disse que queria se livrar dela. No entanto, Lívia, consciente de que algo não estava bem com sua amiga peluda, suplicou-lhe que lhe desse mais tempo para tentar entender e abordar a doença de Nina. Com determinação em sua voz e lágrimas nos olhos, explicou ao dono que parecia que a cachorrinha necessitava de cuidados médicos urgentes. A contragosto, o dono concordou em lhe dar uma oportunidade adicional, embora com certas dúvidas. Lívia, incansável em sua busca por descobrir a origem do mal-estar de Nina, continuou trabalhando em estreita colaboração com seus companheiros do zoológico. Embora possuíssem conhecimentos em animais exóticos, o time de especialistas do zoológico não era especializado em cuidados de mascotas domésticas, como Nina. No entanto, isso não impediu que eles se esforçassem ao máximo para ajudar Lívia a desvendar o mistério por trás da doença da cachorrinha. Dia após dia, mergulharam em investigações exaustivas, analisando minuciosamente cada detalhe em busca de pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo com Nina. As conversas entre os membros da equipe eram repletas de teorias e suposições, mas todos compartilhavam o mesmo objetivo: garantir que a cachorrinha recebesse o melhor cuidado possível e encontrasse a cura. No dia seguinte, Lívia dirigiu-se ao zoológico com uma mistura de emoções, onde o medo e a preocupação se misturavam em seu coração ao entrar no pequeno quarto onde costumava encontrar Nina. Notou com angústia que a cachorrinha não estava lá, o que lhe causou um arrepio na espinha. Uma sensação de temor percorreu seu corpo enquanto tentava recordar se havia deixado alguma porta aberta ou se alguém havia cometido um descuido, colocando Nina em perigo. Sem perder um segundo sequer, a adrenalina tomou conta de Lívia e ela saiu rapidamente em busca de Nina, com os latidos de seu coração ressoando em seus ouvidos, repleta de preocupação. Não apenas temia que Nina pudesse ter entrado na jaula errada e estar correndo perigo, mas também receava que o dono do zoológico pudesse encontrá-la antes dela e tomar medidas drásticas. Os minutos pareciam horas enquanto ela percorria os corredores do zoológico, buscando desesperadamente qualquer sinal da cachorrinha. Felizmente, para o alívio de Lívia, o medo inicial de não encontrar Nina rapidamente desvaneceu quando ela percebeu que a cachorrinha não estava muito longe de sua área habitual. Uma onda de alívio a inundou, e seu coração, que antes batia com força, voltou a um ritmo mais tranquilo enquanto se aproximava cautelosamente de Nina. Ao se aproximar, pôde observar com maior detalhe a cena que tinha diante de seus olhos e notou que a cachorrinha estava junto a uns pequenos animais que se moviam. A curiosidade se apoderou de Lívia, que se aproximou ainda mais para examinar de perto a situação. Foi então que notou que Nina estava rodeada por 6 adoráveis cachorrinhos, que emanavam uma doçura contagiante. Essa cena comoveu profundamente Lívia, pois a presença dos cachorros explicava muitas das sinais que havia observado anteriormente. A mudança no comportamento de Nina, sua irritabilidade, falta de energia e aumento de peso, tudo agora tinha uma explicação clara. Nina estava grávida,
e o coração de Lívia se encheu de alegria ao perceber que sua querida amiga estava prestes a ser mãe. A descoberta trouxe um profundo senso de compreensão e empatia para Lívia, fazendo com que a preocupação que antes a havia atormentado, pensando que Nina estava doente, desaparecesse completamente. Agora, ela entendia que o estado de ânimo e as mudanças físicas de Nina se deviam ao seu estado de gestação, e isso a fez se sentir ainda mais conectada com sua amiga canina. Contudo, enquanto Lívia examinava com detalhe os cachorrinhos, seu olhar se deteve em algo inusual e surpreendente. Alguns dos pequenos seres que rodeavam Nina não eram cachorros, mas adoráveis crias de ouriços, com seus espinhos característicos. As surpresas refletiram-se nos olhos de Lívia, que se apressou a reunir os cachorros e os ouriços em uma sala próxima, junto a seus companheiros, antes que o chefe do zoológico os descobrisse. Com cautela e fascinação, Lívia e seu time realizaram uma investigação para compreender melhor essa situação extraordinária. Logo descobriram que Nina havia estado amamentando e cuidando tanto de seus próprios filhotes quanto dos pequenos ouriços, em uma demonstração notável de generosidade e instinto maternal, que comoveu a todos os presentes. Comovidos pela extraordinária história que se desenvolvia diante de seus olhos, os trabalhadores do zoológico compreenderam que era necessário levar Nina, seus filhotes e as crias de ouriço ao veterinário para realizar os procedimentos necessários. Decidiram agir com precaução e responsabilidade, garantindo fornecer o melhor cuidado possível a essa incomum e especial família. O veterinário que os recebeu era um homem sereno e amável, com décadas de experiência em sua área. No entanto, mesmo ele ficou perplexo diante da singularidade desse caso. Ao longo de sua carreira, nunca tinha presenciado uma situação tão extraordinária como essa. A complexidade da história de Nina e suas crias impressionou até mesmo o profissional mais experiente. Após realizar os necessários exames médicos, o veterinário deu notícias tranquilizadoras. Aparentemente, tanto Nina quanto seus filhotes e as crias de ouriço não apresentavam problemas de saúde graves. Ele explicou que era provável que Nina tivesse encontrado os pequenos ouriços e que seu forte instinto maternal a tivesse levado a cuidar deles como se fossem seus próprios filhos. Ressaltou que os animais possuem poderosos instintos de proteção e cuidado, capazes de transcender as barreiras de espécie. Essa notícia trouxe um alívio imenso para todos os presentes. Após receber um exame completo por parte do veterinário, Lívia e os demais trabalhadores regressaram ao zoológico com uma sensação de alívio e tranquilidade. Com a mente cheia de perguntas sobre os ouriços e sua origem, Lívia se aproximou de seus colegas para obter mais informações. Um dos funcionários responsáveis pelo setor de roedores se ofereceu para contar a história de Ana, a ouriça. Ana, a ouriça, era uma criatura sumamente querida pelos do zoológico. Diferentemente de outros ouriços, ela tinha uma atitude surpreendentemente amigável em relação aos humanos, o que a tornava muito especial. Não apenas os funcionários apreciavam sua companhia, mas também os visitantes do local se encantavam com sua proximidade e simpatia. Havia pouco tempo, Ana tinha dado à luz a uma camada de adoráveis ouriços, demonstrando um forte instinto maternal, sendo uma mãe protetora e cuidadosa. Seu comportamento maternal comovia a todos aqueles que tinham a sorte de presenciar. Entretanto, um dia trágico ocorreu. Um acidente inesperado fez com que Ana caísse de uma grande altura, e apesar dos esforços dos funcionários para salvá-la, lamentavelmente ela faleceu em decorrência de seus ferimentos. A notícia de sua perda se espalhou rapidamente entre o pessoal do zoológico, deixando um sentimento de tristeza e nostalgia no ambiente. A comunidade do zoológico se uniu em luto pela partida de Ana, recordando seu doce temperamento, sua valentia e seu amor incondicional por suas crias. Apesar do doloroso luto, havia uma preocupação imediata pelo destino dos pequenos ouriços que Ana havia deixado para trás. Os funcionários mobilizaram-se rapidamente para buscá-los, mas, apesar de seus esforços intensivos, não conseguiram encontrá-los. A incerteza e a tristeza se apoderaram dos funcionários do zoológico quando se depararam com a situação dos indefesos ouriços. Temiam pela sobrevivência dos pequenos animais, já que haviam perdido sua mãe, Ana, há pouco mais de uma semana. A ausência de Ana deixou as crias de ouriço desamparadas, sem a figura materna que lhes proporcionava amor e proteção. No entanto, para a surpresa de todos, Nina, a adorável cadela de Lívia, pareceu compreender a tristeza e a necessidade dos ouriços, acolhendo-os e cuidando deles como se fossem seus próprios filhos. O vínculo entre Nina e os ouriços rapidamente se fortaleceu, e ela demonstrou um instinto maternal excepcional ao adotá-los e proporcionar-lhes calor e proteção. A história comovente compartilhada pelos funcionários do zoológico despertou preocupações entre eles.
Sabiam que os ouriços possuíam pequenas espinhas em seus corpos que poderiam ser danosas tanto para Nina quanto para seus próprios filhotes. Embora as espinhas não fossem venenosas, poderiam causar desconforto, irritações e até mesmo ferimentos se não fossem manuseadas com precaução. Diante dessa situação delicada, Lívia e seus colegas enfrentaram a difícil decisão de separar os ouriços de Nina e seus filhotes. No entanto, ao tentarem fazê-lo, perceberam que essa não parecia ser a escolha correta. Nina expressava sua angústia e tristeza por meio de intensos lamentos, enquanto as pobres crias de ouriço, privadas de uma figura materna a qual seguir, pareciam estar desorientadas e desprotegidas. O pessoal do zoológico encontrava-se em um dilema emocional. Preocupavam-se com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, considerando as espinhas dos ouriços e a necessidade de garantir o cuidado adequado para cada espécie. Por outro lado, compreendiam o forte vínculo que se formara entre Nina e os ouriços, bem como o impacto emocional que a separação poderia ter em todos eles. Após muitas discussões e reflexões, os trabalhadores tomaram uma decisão baseada no respeito e no amor pela natureza de Nina e seu instinto maternal. Concluíram que o melhor para os ouriços e para Nina era mantê-los juntos, reconhecendo que essa opção parecia ser a mais adequada e benéfica para todos. Essa decisão trouxe tranquilidade ao zoológico, com Nina desempenhando seu papel maternal de maneira excepcional e os ouriços florescendo sob seu cuidado. No entanto, um dia, o chefe do zoológico anunciou repentinamente que o prazo para que Nina ficasse havia expirado e que era hora de despedi-la. Essa notícia provocou grande comoção e preocupação entre os empregadores, que rapidamente se opuseram à decisão. Eles argumentavam apaixonadamente a favor de manter Nina e os ouriços juntos, destacando como o instinto maternal da cadela havia resolvido o problema dos ouriços órfãos, proporcionando-lhes amor, proteção e um ambiente familiar adequado. Era evidente para todos que separá-los seria uma medida prejudicial tanto para Nina quanto para os ouriços. A situação no zoológico permanecia tensa, com a equipe em busca de uma solução que preservasse o bem-estar e a união dessa inusitada e especial família. O chefe do zoológico, inicialmente inflexível em sua postura, mostrava-se determinado a seguir as regras estabelecidas, sem considerar o impacto emocional que essa decisão poderia causar. No entanto, ao longo dos dias, ele começou a testemunhar a extraordinária relação que se desenvolvia diante de seus olhos. Os olhares carinhosos e os cuidados que Nina dedicava aos pequenos ouriços, sem distinção entre seus próprios filhotes e os órfãos, chamaram a atenção do chefe. Aos poucos, as dúvidas começaram a surgir em sua mente inflexível, e ele se viu pensando mais profundamente sobre o que estava acontecendo. Por mais que tentasse negar, era inegável o vínculo que Nina estabelecera com os ouriços, e como essa conexão afetiva estava trazendo benefícios para todos os envolvidos. Mesmo que essa situação fosse incomum e desafiadora, ele não conseguia ignorar a importância desse exemplo de compaixão e cuidado entre diferentes espécies. Finalmente, após conversar com os empregados do zoológico e refletir sobre a história de Nina, o chefe compreendeu o profundo impacto positivo que essa situação singular estava causando. Ele percebeu que era um momento único, uma oportunidade de mostrar ao mundo que os animais também possuem sentimentos e instintos nobres, capazes de superar barreiras e preconceitos. Nesse momento de epifania, o chefe reconheceu o valor e a importância de compartilhar essa história com o público. Tomando uma decisão que, anteriormente, parecia impossível, ele decidiu permitir que Nina permanecesse no zoológico de maneira permanente. Essa decisão foi celebrada pelos funcionários, que se sentiram gratos por fazerem parte de uma instituição que valorizava a empatia e a compaixão animal. A notícia se espalhou rapidamente, e o público também demonstrou grande apoio e carinho por Nina e seus filhotes adotivos. A partir desse momento, Nina se tornou mais do que uma visitante ocasional, ela se tornou uma membro ativa e querida da comunidade zoológica. Sua presença iluminava o zoológico, e as pessoas se reuniam ao redor dela e dos pequenos ouriços, maravilhadas com a ternura e dedicação que a cadelinha demonstrava. Era um espetáculo emocionante, capaz de tocar os corações de todos que tinham o privilégio de presenciar esse momento único. A história de Nina se espalhou além dos limites do zoológico, tornando-se um poderoso exemplo dos instintos maternais arraigados em todos os animais. Essa história comovedora inspirou muitas pessoas a enxergarem os animais de forma diferente, a apreciarem a beleza da diversidade da vida em nosso planeta e a valorizarem a importância do cuidado e da compaixão em todas as relações, sejam elas entre humanos ou entre diferentes espécies. Além da história de Nina e os ouriços, existem outros relatos surpreendentes de laços afetivos e cuidado entre diferentes animais. Um desses relatos é o caso de Luna, uma gatinha que vivia em uma granja. Em uma ocasião especial,
Luna se aventurou para fora da casa de seus donos e encontrou um montão de pequenos patinhos indefesos perto de um lago. Para surpresa de todos, Luna estabeleceu um vínculo maternal com os patinhos órfãos, acolhendo-os como se fossem seus próprios filhotes. Essa cena tocante evidenciou mais uma vez a capacidade incrível dos animais de demonstrarem amor incondicional e de formarem laços afetivos inesperados entre diferentes espécies. Essas histórias de compaixão e dedicação entre animais nos enchem de assombro e gratidão pela beleza e diversidade da vida em nosso planeta. Elas nos lembram que, apesar das diferenças entre as espécies, todos os seres vivos compartilhamos um vínculo especial e único que nos conecta como parte de uma grande teia da vida. A história de Nina e os ouriços e outros relatos como o de Luna nos ensinam que o amor e a compaixão não têm limites, e que a natureza é repleta de surpresas e exemplos de nobreza e generosidade que merecem ser celebrados e compartilhados. Em tempos difíceis de pandemia, um parque de animais chamado Vladivostok, localizado no distante Oriente Russo, foi palco de um incrível acontecimento. Algumas crias de leão haviam nascido recentemente no parque, porém sua mãe biológica mostrava-se desinteressada, recusando-se a cuidar ou amamentá-las. Diante dessa situação preocupante, uma humilde família da região se ofereceu generosamente para ajudar, disponibilizando sua querida cadelinha de pastor alemão chamada Maia, conhecida por sua grande amabilidade e natureza acolhedora. Maia recebeu os 2 filhotes de leão de braços abertos, ou melhor, patas abertas. Seu instinto maternal se ativou rapidamente e ela assumiu a responsabilidade de cuidar e alimentar os pequenos felinos. A leite canino revelou-se uma das opções mais compatíveis com a dieta dos filhotes, e Maia respondeu às suas necessidades com dedicação e amor. Com o passar do tempo, o belo vínculo entre Maia e os filhotes de leão fortaleceu-se cada vez mais, superando todas as expectativas e até mesmo o vínculo original com sua mãe biológica. A notícia dessa extraordinária relação se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando uma tremenda agitação e admiração em todo o mundo. Inclusive Zuri, a famosa gorila californiana que podia falar em linguagem de sinais e cativou o coração do público, teve uma história peculiar envolvendo um gato de estimação chamado Faísca. Este vínculo incomum entre uma gorila e um gato tornou-se um dos casos mais conhecidos e estudados no mundo da primatologia. Zuri, reconhecida por sua capacidade única de se comunicar através de linguagem de sinais, tinha sido criada em um ambiente que promovia a interação com diferentes espécies. Foi nesse contexto que Faísca, um pequeno gatinho sem lar, chegou à vida de Zuri. Desde o momento em que se conheceram, estabeleceu-se uma conexão especial entre os dois. Faísca tornou-se a constante companheira de Zuri, e juntas, exploravam o ambiente, brincavam e se apoiavam mutuamente. A gorila demonstrava uma ternura e delicadeza surpreendentes ao interagir com o pequeno felino, utilizando suas mãos grandes e habilidosas para acariciá-lo gentilmente, revelando uma sensibilidade extraordinária. A relação entre Zuri e Faísca foi além da mera companhia. Zuri demonstrou um interesse genuíno em cuidar e proteger seu amigo felino. Ambos compartilhavam momentos de jogo e diversão, criando um vínculo baseado no afeto e na compreensão mútua. Infelizmente, a tristeza e o luto também fizeram parte da história de Zuri e Faísca. Quando Faísca faleceu de maneira inesperada em um acidente de tráfego, Zuri experimentou uma profunda tristeza pela perda de seu querido amigo felino. A gorila mostrou sinais de aflição e enorme pesar, que foram observados e documentados pelos investigadores e cuidadores que trabalhavam com ela. Zuri buscava por Faísca, buscando sua presença e tentando compreender o que havia acontecido. Ela passava o tempo no lugar onde costumavam brincar juntas, e demonstrava comportamentos associados à tristeza, como ficar quieta e perder o apetite. Por vários e numerosos dias, Zuri se manteve em um estado de luto, evidenciando sua capacidade de sentir e expressar emoções complexas. Os cuidadores de Zuri estavam atentos e ofereciam apoio durante esse difícil momento. Compreenderam a importância de permitir que Zuri processasse sua dor, e tomaram o tempo para estar perto dela, oferecendo consolo e tranquilidade. Sabiam que o processo de luto de Zuri não era diferente do que experimentaríamos nós perante a perda de um ente querido. À medida que o tempo passava, Zuri começou a encontrar formas de lidar com sua tristeza. Ela se envolveu em atividades que lhe forneciam alguma distração e consolo, como interagir com seus cuidadores e participar de jogos e exercícios. Apesar de a perda de Faísca sempre estar presente e jamais se afastar de seu coração, Zuri demonstrou uma resiliência admirável ao encontrar consolo em outras interações e experiências, sem jamais esquecer seu querido amigo felino. A relação entre animais e humanos não se limita apenas aos casos em que os animais cuidam de outros animais.
Existem também histórias surpreendentes em que os animais assumem o papel de cuidadores e protetores de seres humanos, mostrando um incrível instinto de maternidade ou paternidade em relação a nós. Um exemplo poderoso dessa extraordinária relação é o caso de Binti Jua, a gorila do zoológico de Brookfield em Chicago. Em um fatídico dia de 1996, a tranquilidade do zoológico foi abalada quando uma menina de 3 anos caiu acidentalmente no recinto dos gorilas e ficou inconsciente. Os numerosos visitantes ficaram horrorizados ao presenciar essa situação aparentemente perigosa. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos e surpreendidos. Binti Jua, uma gorila de grande tamanho e força, se aproximou cautelosamente com delicadeza da menina inconsciente. Ela a levantou cuidadosamente em seus braços e a levou até uma porta do recinto, onde os cuidadores humanos puderam resgatá-la. Esse gesto inesperado e delicado mostrou a incrível conexão que existe entre animais e seres humanos, indo além dos limites da comunicação verbal. Outro caso surpreendente que ressalta essa extraordinária relação é o de Mel, uma Golden Retriever que se tornou uma das maiores e mais constantes apoiadoras de Levi, um menino com autismo. Mel não apenas foi uma fiel amiga, mas também demonstrou uma incrível capacidade de compreender e responder às necessidades emocionais de Levi. Mel foi treinada como cão de serviço, com foco especial em autismo. Durante seu treinamento, ela aprendeu a reconhecer os sutis sinais de ansiedade e estresse em Levi, permitindo antecipar crises emocionais antes de que elas se intensificassem. Essa notável empatia e cuidado demonstrado por Mel evidencia a profunda conexão emocional que os animais podem ter conosco, superando as barreiras da comunicação verbal. Quando o menino experimentava momentos de angústia ou se encontrava em situações avassaladoras, Mel atuava de maneira instintiva e amorosa. O vínculo entre Riley e Levi se fortaleceu com o tempo, já que a doce Golden Retriever não só oferecia apoio emocional, mas também se tornou uma presença reconfortante na vida cotidiana do menino. Quando Levi se sentia desbordado, Mel se aproximava suavemente dele e o rodeava com seu corpo cálido e protetor. Esse abraço reconfortante ajudava a diminuir a ansiedade e a restabelecer a calma no coração de Levi. Em resumo e conclusão, o caso de Nina, junto com os exemplos mencionados como de Zuri ou Levi, nos brindam uma poderosa evidência dos fortes instintos maternais que os animais possuem e das profundas conexões emocionais que podem estabelecer conosco, os seres humanos. Essas histórias comoventes nos convidam a refletir sobre a assombrosa capacidade dos animais para brindar amor e cuidado, sem importar as barreiras de espécies. Esses exemplos nos recordam que a empatia e o afeto não se limitam à nossa própria espécie, mas transcendem as diferenças e podem florescer nos encontros entre os animais e nós. Os animais, com seus instintos protetores e sua capacidade de ler nossas emoções, nos ensinam lições valiosas sobre a importância da compaixão, da conexão e do respeito mútuo. Se você se comoveu com essas histórias e deseja explorar mais casos similares que ressaltem a bela relação entre animais e humanos, te convidamos a se inscrever e seguir descobrindo nossas histórias. Em nosso canal, você encontrará mais relatos inspiradores de animais que adotaram papéis de cuidadores e protetores para com as pessoas em nossa playlist de histórias com animais. E você? Tem algum relato pessoal de amizade especial entre animais ou mesmo uma história legal sua com um animal? Deixe nos comentários que iremos adorar conhecer. Agradecemos por ver o vídeo. Se você gostou dessa história, não esqueça de nos presentear com um like e de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.